cansado de lutar no deserto? Prepare-se para a promessa de Deuteronômio 8:2. Tem momentos em que o deserto deixa de ser geográfico e se torna existencial. Não é apenas o lugar onde as coisas secaram ao redor. É o lugar onde você secou por dentro, onde suas forças parecem evaporar a cada tentativa frustrada de seguir em frente. Você já teve a sensação de que está andando, mas sem sair do lugar? De que orou, jejuou, esperou, e mesmo assim a promessa parece cada vez mais distante? Deuteronômio 8:2 nos dá um vislumbre do que Deus faz nos bastidores do deserto. Lembra-te de como o Senhor, teu Deus, te guiou por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para te humilhar e te provar, a fim de saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ou seja, o deserto nunca foi um acidente. É um caminho pedagógico. Deus guia, testa e revela. E isso muda tudo. Este vídeo não é apenas mais uma mensagem motivacional para quem está cansado. É uma convocação espiritual, um chamado do alto para entender que o que parece atraso é na verdade preparação. Que o silêncio que hoje ecoa ao seu redor pode ser o som do céu construindo algo eterno dentro de você. Que o lugar onde você chora hoje é o mesmo onde você vai testemunhar amanhã. Mas para isso, você precisa permanecer, não na força do seu braço, mas na certeza da palavra que não falha. Ao longo dos próximos minutos, você será guiado por uma jornada de 15 verdades espirituais profundas. Cada uma delas foi escolhida para iluminar os bastidores do seu deserto, expor o processo que Deus está realizando em você e apontar para o cumprimento da promessa que Ele já decretou, mas ainda está formando em seu interior. Acredite, você não está sendo esquecido, está sendo moldado. Você chegou até aqui. Isso já é prova de que algo dentro de você ainda acredita. E se essa chama ainda existe, mesmo que pequena, Deus ainda pode transformar esse cansaço em conquista, esse deserto em passagem, essa dor em propósito. O que Ele começou, Ele vai terminar. Mas o que Ele está te ensinando nesse caminho é o que sustentará o que está por vir. Por isso, prepare-se. A jornada começa agora. Quando o chão seca por dentro, há um tipo de cansaço que não se percebe na expressão do rosto, mas no silêncio da alma. Não é sobre estar suado de tanto andar, é sobre não ter mais direção mesmo estando de pé. O chão ainda está ali, os passos ainda seguem, mas algo dentro já se esvaziou. Esse é o sinal de que o deserto deixou de ser só externo e se alojou no íntimo. Quando o chão seca por dentro, não há palavra que console, não há elogio que anime, não há descanso que renove. Porque o que foi afetado não é o corpo, é o espírito. Em momentos assim, é comum pensar que estamos longe de Deus, que nos perdemos, que talvez tenhamos feito algo errado e agora estamos pagando o preço. Mas a palavra nos mostra outra perspectiva. Em Salmo 63:1, Davi clama: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Repare, o deserto de Davi não o afastou de Deus, pelo contrário, o levou a uma sede mais profunda, mais intensa, mais verdadeira. Esse tipo de sede só nasce quando o chão interno seca. Quando tudo o que nos mantinha firmes, pessoas, expectativas, planos, controle, deixa de fazer sentido. É ali no limite que as máscaras caem, que as distrações se calam, que as dependências humanas são arrancadas, e na solidão da alma, descobrimos uma fome que nunca será saciada por palavras de homens, só pela presença de Deus. Muitos olham para esses dias como fracasso espiritual, como fraqueza. Mas espiritualmente, esses são os dias mais férteis, porque é quando o coração finalmente se cala que Deus pode falar sem concorrência. O problema é que nem sempre reconhecemos isso de imediato. O deserto por dentro nos desespera, nos faz querer correr para algo que alivie, que distraia, que anestesie, mas não há cura sem permanência, não há restauração sem silêncio, e não há novo começo sem que o antigo seque por completo. Quando o chão seca por dentro, Deus está arrancando as raízes que nos prendiam a terrenos superficiais. Ele está nos levando para águas mais profundas, para depender, não do que sentimos, mas do que cremos. Porque fé não é só celebrar quando Deus age, é continuar andando quando Ele parece em silêncio. É acreditar que o deserto também é caminho e que até o chão seco está sob o comando do céu. Se você está nessa fase, não desespere.
O esvaziamento não é o fim, é o recomeço, é o preparo, é o eco do céu chamando sua alma para sair do raso, porque só quem reconhece que está seco é que clama por água viva. E Jesus disse em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele nunca prometeu que o chão seria sempre firme, mas prometeu ser a fonte que nunca seca. A fé que se forma na poeira. A fé verdadeira não nasce quando tudo vai bem. Ela não brota nas vitórias fáceis, nem nas orações respondidas em questão de minutos. A fé autêntica se forma na poeira, quando o chão levanta partículas de frustração e ainda assim você continua andando. É nesse cenário de desconforto e invisibilidade que Deus constrói uma fé inabalável. Não aquela fé de frases bonitas, mas aquela que sustenta o coração quando a realidade grita o contrário do que foi prometido. Há um equívoco comum entre os que iniciam a caminhada com Deus. A ideia de que crer nos livra da poeira, da escassez da luta, mas a Bíblia revela uma verdade mais profunda. Em Hebreus 11:1 está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé começa onde termina o visível. E onde termina o visível? Exatamente no deserto. Foi no deserto que o povo de Israel viu Deus manifestar provisões inexplicáveis. Maná do céu, água da rocha, nuvem que protegia do sol escaldante, fogo que iluminava a noite. Mas cada uma dessas manifestações só veio depois que a poeira da jornada começou a levantar. Eles precisaram ter sede para ver a água sair da pedra. Precisaram ter fome para experimentar o pão do céu. Precisaram caminhar no escuro para ver a coluna de fogo aparecer. Isso ensina que Deus não desperdiça desertos. Ele os usa como laboratórios de fé. A poeira do caminho é a prova de que você está em movimento. É o sinal de que, mesmo sem respostas, você ainda acredita. Cada passo dado no chão seco é um testemunho silencioso de que a sua fé não está baseada em sensações, mas na palavra. A poeira entra nos olhos, incomoda, tira a visão. E é exatamente por isso que ela força você a andar por convicção, não por vista. 2 Coríntios 5:7 afirma: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Essa é a essência do caminhar cristão. Há uma beleza escondida na poeira. É ali que a superficialidade se desfaz. É quando as certezas humanas são abaladas que as raízes da fé se aprofundam. A fé que se forma na poeira é resistente, porque não depende de evidências. É perseverante, porque não se alimenta de aprovação. É madura, porque já entendeu que Deus não precisa explicar o caminho, apenas garantir sua presença no processo. Quando tudo está confuso, embaçado, incerto, quando os olhos naturais não veem saída e os pés tropeçam em pedras invisíveis, a fé se manifesta como um fogo interno que diz: continue. Não porque há clareza, mas porque há confiança. Não porque tudo faz sentido, mas porque você decidiu crer mesmo assim. Se hoje você sente o gosto da poeira na boca, saiba que Deus está vendo sua perseverança silenciosa. E Ele não é injusto para esquecer dela. A fé que se forma na poeira é a mesma que sustenta grandes promessas. E quando a promessa chegar, ela não será motivo de orgulho humano, mas de glória para aquele que te sustentou em cada passo invisível da caminhada. Quando o céu responde com silêncio, poucas coisas são tão desconcertantes quanto orar com fé, clamar com sinceridade, esperar com expectativa e não ouvir absolutamente nada. O céu, que antes parecia tão próximo, agora parece distante. As palavras ditas em oração parecem bater no teto e cair de volta como eco sem resposta. O silêncio de Deus é um dos testes mais intensos da jornada no deserto. Não porque Ele não esteja presente, mas porque Ele escolhe não falar da forma como esperamos. A Bíblia está repleta de momentos assim. Jó, no auge da sua dor, declarou em Jó 30:20: clamo a ti, ó Deus, mas tu não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. O salmista também desabafou: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmos 13:1. Esses registros não mostram incredulidade, mostram humanidade. Mostram que até os maiores homens de fé enfrentaram a provação do silêncio divino. Mas há um segredo escondido nesse silêncio. Deus não fala com pressa, quando está ensinando algo que só o silêncio pode revelar.
Ele poderia responder de imediato, poderia aliviar a dor, poderia acelerar o processo, mas ele escolhe calar, não por crueldade, mas por sabedoria, porque o silêncio também é linguagem do céu. É um método de ensino profundo. Quando Deus se cala, é porque Ele está observando o que você faz quando não sente mais. O silêncio revela se a sua fé está baseada em sentimentos ou convicções. Mostra se você busca a mão de Deus ou o coração dele. Muitos servem enquanto sentem a presença, mas abandonam quando a emoção desaparece. O silêncio de Deus filtra motivações, purifica intenções e aprofunda raízes. É um convite para subir de nível espiritual, sair da dependência do sentir e entrar na confiança do saber. Jesus mesmo viveu esse silêncio. No Getsemane, em sua oração mais angustiante, ele clamou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E a resposta foi: o silêncio. Na cruz gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E mais uma vez, o céu se calou. E mesmo assim, ele permaneceu. Porque Jesus sabia que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Às vezes Deus se cala porque já falou o suficiente, porque a promessa foi dada, e agora Ele está esperando que você caminhe por fé. Outras vezes o silêncio vem para revelar algo dentro de você que o barulho da rotina abafava. O deserto silencioso nos obriga a ouvir o que está ecoando na alma. Inseguranças, medos, apegos, vontades carnais. E no vazio do som externo, finalmente nos escutamos por dentro. É ali que começa a verdadeira transformação. Se hoje o céu parece mudo, não interprete como abandono. Interprete como confiança. Deus confia que você já ouviu o suficiente para continuar. Ele sabe que esse silêncio não vai te matar, vai te fortalecer. Porque os maiores saltos de fé não acontecem quando Deus fala, mas quando Ele se cala, e mesmo assim você decide confiar. Isaías 30:15 traz uma chave poderosa. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. O silêncio do céu é terreno fértil para a confiança se enraizar. E quem suporta o silêncio com fé, verá o som da promessa se manifestando com força no tempo certo. Desertos repetidos, quando a lição ainda não foi aprendida. Algumas dores parecem reaparecer com um roteiro já conhecido. Ciclos que se repetem, problemas que retornam com novas caras, mas a mesma essência. Pessoas que mudam, mas os conflitos se mantêm. E dentro de nós, a sensação de estar rodando em círculos, como se a vida estivesse travada em uma temporada que nunca termina. Essa é uma das maiores frustrações espirituais. Perceber que se está enfrentando o mesmo tipo de deserto mais de uma vez. Mas há uma explicação. Deus não permite repetição sem intenção. Se o cenário volta, é porque a lição ainda não foi aprendida. Israel ilustra essa realidade com precisão. Uma jornada de 11 dias do Egito até a Terra Prometida levou 40 anos. 40 anos de repetições, de voltas, de acampamentos no mesmo tipo de paisagem. Porque apesar de terem saído do Egito, o Egito ainda não havia saído de dentro deles. Deus não apenas queria levá-los a uma nova terra, queria transformá-los em um novo povo. Deuteronômio 8:2 revela isso claramente. Lembra-te de como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração. O deserto não é apenas geográfico, ele é espiritual, emocional e mental. Deus o usa como um espelho. O que mais incomoda em um deserto que se repete não é o ambiente, é o reflexo. A cada volta ele está dizendo: olhe de novo, preste atenção no que ainda está aí dentro. Orgulho não resolvido, dependência de aprovação, medo de escassez, apego ao controle, impaciência com o tempo de Deus. Essas áreas são reveladas nos desertos e só são curadas quando reconhecidas. Talvez você esteja vivendo um ciclo semelhante ao de antes. Sentimentos parecidos, provações parecidas, até orações parecidas. Isso pode ser um sinal de que você está perto da virada, mas ainda há algo que precisa ser transformado. A repetição, nesse caso, não é castigo, é oportunidade. Porque Deus prefere repetir uma lição agora do que permitir que você entre em uma promessa despreparado. Ele prefere te ver andando em círculos hoje, do que colapsando amanhã em um lugar de responsabilidade para o qual seu caráter não está pronto.
Davi também enfrentou desertos em estágios diferentes da vida. Mas à medida que ele crescia em fé, a postura dele mudava diante dos mesmos desafios. Em um momento ele fugia de Saul. Em outro, ele confrontava gigantes. Depois suportava traições dentro da própria casa. Cada temporada exigia uma resposta mais madura. Deus não quer apenas que você sobreviva ao deserto. Ele quer que você amadureça nele. Então, se o cenário parece um déjà vu espiritual, pergunte ao Senhor: o que ainda não entendi? O que preciso me render? Às vezes é uma mudança de atitude. Outras vezes é um perdão que precisa ser liberado. Em certos momentos, é um coração que precisa parar de murmurar e começar a adorar mesmo sem entender. A chave para sair de um ciclo desértico não está na pressa, mas na humildade. Quando a lição é aprendida, o ciclo se encerra. Quando o coração muda, o cenário muda. Porque Deus não retém a promessa. Ele apenas a preserva para que você entre nela inteiro. O deserto repetido não é prova de que Deus te abandonou. É prova de que Ele ainda está investindo na sua transformação. O deserto como lugar de cirurgia espiritual. Muitos enxergam o deserto como punição, mas o que poucos percebem é que o deserto é, na verdade, um centro cirúrgico da alma, onde Deus realiza procedimentos profundos que não seriam possíveis em tempos de abundância ou estabilidade. O silêncio, a escassez e o isolamento que o deserto impõe não são apenas obstáculos, né? São instrumentos cirúrgicos nas mãos do Criador. Ele não está apenas testando sua fé. Está moldando o seu interior, removendo o que não pode entrar na promessa. Quando o povo de Israel atravessou o deserto, Deus não queria apenas levá-los a Canaã. Queria que eles entrassem transformados. O Egito havia sido um lugar de escravidão física, mas era o espírito de escravidão emocional, mental e espiritual que precisava ser arrancado. E isso não acontece com conselhos superficiais ou palavras de encorajamento. A transformação necessária para entrar na promessa exige cirurgia espiritual, e isso dói. Hebreus 4:12 revela: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa espada que penetra é a que Deus usa no deserto. Não é para ferir, mas para curar. Não é para castigar, mas para restaurar. Há momentos em que Deus remove orgulhos que estavam escondidos de todos, menos dele. Ele toca em apegos emocionais que viraram ídolos secretos. Desconecta relações que pareciam essenciais, mas estavam te afastando do centro da vontade dele. No deserto, ele opera com precisão cirúrgica, mexendo onde dói, mas onde é necessário. E assim como um paciente precisa confiar no cirurgião, mesmo quando está inconsciente, você precisa confiar em Deus mesmo quando não entende. Essas cirurgias espirituais não são visíveis, mas os sinais aparecem. Há um esvaziamento interior que num primeiro momento parece perda, mas depois revela libertação. Há uma dor profunda que, ao invés de te destruir, te reconfigura. O Espírito Santo começa a alinhar intenções, purificar desejos e substituir a ansiedade por confiança. Essa cirurgia prepara você para carregar a promessa sem que ela te corrompa. Jesus passou por algo assim no deserto. Após o batismo, foi levado pelo Espírito para ser tentado. Ali o que parecia um teste era, na verdade, uma purificação do chamado. Satanás tentou atacar suas motivações, sua identidade e seu propósito. Mas Jesus resistiu, e dali saiu pronto para o ministério. O deserto operou o que precisava ser removido: qualquer dependência da aprovação do inimigo ou do aplauso das multidões. Ele saiu fortalecido, porque a cirurgia foi bem sucedida. Talvez você esteja sentindo exatamente isso, como se Deus estivesse te desmontando por dentro, como se Ele estivesse tocando em lugares que você nem sabia que precisavam ser curados. Isso é um sinal de que Ele está te preparando para algo maior. Deus não desperdiça dor. Cada incisão é precisa. Cada corte tem um propósito. E no fim você não sairá o mesmo. Deus nunca opera sem intenção. E nunca expõe o que não pretende curar. Se Ele está mexendo, é porque está curando. Se está tirando, é porque vai substituir. Se está desinstalando velhos padrões, é porque vai te dar uma nova identidade. O deserto é esse lugar sagrado
onde ele te decompõe não para te anular, mas para te reconstruir à imagem de Cristo. Promessas em estado de espera. Existe uma fase entre receber uma promessa de Deus e vê-la cumprida, e essa fase muitas vezes se chama deserto. É o lugar onde a promessa está viva, mas ainda não se manifestou. Não é que Deus tenha se esquecido, é que há um tempo determinado para todas as coisas. Nesse tempo de espera, o que está sendo formado não é apenas o caminho até a promessa, mas principalmente a pessoa que irá habitá-la. Porque promessas são presentes de Deus, mas também são responsabilidades que exigem preparo. Deus havia prometido a terra de Canaã ao povo de Israel, mas eles passaram anos caminhando em um terreno que parecia o oposto, seco, árido e sem sinais de cumprimento. Era como se a promessa estivesse em estado de incubação, sendo protegida até que o povo estivesse pronto. Abacuque 2:3 descreve essa dinâmica com precisão, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A promessa pode parecer demorada, mas Deus nunca se atrasa. Ele apenas age na hora certa. A espera testa nossa estrutura. Não é o tempo que destrói a fé, é a forma como lidamos com ele. Há quem se canse, murmure e desista, mas há também quem aprenda a adorar no intervalo, porque o que você faz enquanto espera define como você entrará quando a promessa chegar. José, por exemplo, recebeu sonhos de Deus ainda adolescente, mas foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente antes de ver qualquer sinal de cumprimento. No entanto, em cada etapa José manteve a integridade, não porque ele via a promessa, mas porque ele confiava no Deus da promessa. Promessas em estado de espera nos desafiam a continuar caminhando mesmo quando nada muda. E isso exige uma fé que não depende de circunstâncias. Uma fé que se recusa a negociar princípios por pressa. Uma fé que crê mesmo quando tudo ao redor parece negar. Porque no tempo da espera, Deus está olhando mais para o que você se torna do que para o que você faz. Há algo sagrado em promessas que demoram. Elas nos obrigam a aprofundar raízes, a questionar nossos próprios desejos, a revisar motivações, a alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. E isso, por mais doloroso que seja, nos protege de alcançar algo grande com um coração pequeno. Porque promessas mal administradas podem virar prisões, mas promessas recebidas com maturidade se tornam plataformas de propósito. A espera também nos revela onde está a nossa esperança. Se ela estiver fundamentada apenas no resultado, o desânimo virá rápido. Mas se estiver firmada em Deus, haverá paz mesmo sem resposta. Romanos 8:25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paciência aqui não é passividade, é resistência espiritual, é fé musculosa, é convicção de que o céu ainda está trabalhando, mesmo quando a terra permanece em silêncio. Não há espera sem sentido quando Deus está no controle. Ele pode estar te escondendo para te preservar, pode estar atrasando para te amadurecer, pode estar te testando para te aprovar. Em todos os casos, a espera é sinal de que a promessa ainda está ativa. Deus não mente. O que Ele falou, Ele cumprirá. Mas antes de cumprir na sua vida, Ele cumpre dentro de você. Se hoje você carrega uma promessa ainda não cumprida, saiba que ela está em movimento. Invisível talvez, mas viva. E o seu papel é permanecer. Orar mesmo sem ver. Obedecer mesmo sem entender. Servir mesmo sem retorno. Porque no tempo certo, o invisível se tornará visível. O invisível se tornará testemunho, e o que hoje está em espera se transformará em realização, quando os atalhos atrasam o plano. Nada testa tanto a nossa paciência e confiança em Deus quanto o deserto. E é justamente nesse ambiente de escassez e incerteza que surgem os atalhos. Caminhos aparentemente mais fáceis, mais rápidos, mais lógicos aos olhos humanos. Mas atalhos são armadilhas disfarçadas, porque o que parece acelerar, na verdade, retarda o plano de Deus. E o que parece inteligente, muitas vezes, é apenas uma forma sutil de desobediência. O povo de Israel tinha uma rota direta da escravidão do Egito até a terra prometida. Mas Deus intencionalmente não os levou por esse caminho mais curto. Êxodo 13:17 revela: quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus,
embora este fosse mais perto. Pois disse Deus, para que o povo não se arrependa quando vir a guerra e volte ao Egito. Ou seja, Deus evitou o atalho porque conhecia a fraqueza do povo. Às vezes o caminho mais longo é o mais seguro. É o único que preserva a promessa e o promessado. Atalhos surgem quando a ansiedade grita mais alto que a fé. Quando olhamos ao redor e concluímos que Deus está demorando. Foi assim com Abraão e Sara. Receberam uma promessa, mas não souberam esperar. Tentaram ajudar Deus e tomaram um atalho com Agar, gerando Ismael, o filho da carne, não da promessa. E esse único desvio gerou consequências que atravessaram gerações. Atalhos podem parecer pequenos no início, mas produzem gigantes difíceis de vencer depois. No deserto, surgem atalhos emocionais, relacionamentos que parecem preencher o vazio, mas desviam da missão. Propostas financeiras que parecem solução, mas comprometem os princípios. Palavras ditas pela carne, ações impensadas, decisões tomadas na pressa, fora da direção do Espírito. Tudo isso são formas de atalhos, e toda vez que tentamos chegar à promessa sem passar pelo processo, o resultado é o atraso. Deus não abençoa atalhos, Ele abençoa a fidelidade. Há momentos em que Deus permite que tudo esteja em silêncio, justamente para ver se você permanece no caminho original ou se vai criar um plano alternativo. O inimigo sabe que não pode roubar sua promessa, então ele tenta oferecer versões falsificadas dela. E muitas vezes elas vêm no momento da exaustão. Por isso, discernimento é essencial. O atalho vai sempre parecer mais fácil, mais rápido, mais viável. Mas o caminho de Deus é mais seguro, mais santo, mais profundo. Jesus também foi tentado com atalhos no deserto. Satanás lhe ofereceu todos os reinos do mundo. Sem cruz, sem dor, sem humilhação. Bastava um ato de adoração. Mas Jesus sabia que atalhos nunca substituem o plano eterno. Ele respondeu com a palavra e permaneceu firme. Isso nos ensina que, mesmo exaustos, mesmo em desvantagem aparente, permanecer no caminho de Deus é sempre a melhor escolha. É preciso coragem para rejeitar atalhos. É preciso fé para continuar caminhando quando o fim parece distante. Mas saiba, cada passo no caminho de Deus está registrado no céu. Nenhum movimento de obediência é em vão. Nenhuma renúncia passa despercebida. E no tempo certo, o plano se cumprirá. Completo, sem remendos, sem falhas. Se hoje você está diante de um atalho, pare, ore, espere. Lembre-se, o deserto é temporário, mas a promessa é eterna. Não jogue fora o futuro que Deus preparou só porque o presente parece insuportável. O caminho pode ser mais longo, mas é o único que forma em você o caráter necessário para sustentar a bênção que vem. A dor que revela vocação. Existem dores que parecem não ter propósito, que nos pegam desprevenidos, nos rasgam por dentro e nos fazem perguntar: por que Deus permitiu isso? Mas há um nível mais profundo de entendimento espiritual, onde descobrimos que a dor, muitas vezes, é o cenário onde Deus revela a vocação. O lugar da nossa maior ferida pode se tornar o solo da nossa maior missão. Observe Moisés, criado no palácio de Faraó, vivendo longe do sofrimento do seu povo. Mas bastou ver um hebreu sendo maltratado para algo se acender dentro dele. Foi um conflito, uma indignação, um incômodo, e por trás disso havia um chamado. Moisés tentou agir pela força, fracassou, foi para o deserto. E foi ali, no exílio, no anonimato, que Deus o chamou da sarça ardente. O que começou com dor terminou em vocação. Ele descobriu que o deserto onde ele chorou seria o mesmo deserto onde ele ouviria a voz de Deus. Dores não respondidas geram frustrações, mas dores compreendidas revelam destinos. José foi ferido pela própria família, injustiçado, acusado falsamente e esquecido na prisão. A dor parecia gratuita, mas no tempo certo ele entendeu. Deus me enviou adiante de vocês para salvar vidas. Gênesis 45:5. O que parecia abandono era, na verdade, envio. A prisão era apenas o corredor para o trono, porque Deus usa a dor para nos posicionar onde a voz dele será mais ouvida. Muitas vezes, a área em que você mais sofreu é justamente onde Deus quer te usar. O casamento que quase acabou te dá autoridade para aconselhar outros. A perda que você enfrentou te torna sensível a consolar. A crise financeira te ensina princípios que hoje sustentam famílias. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. A dor não apenas fere, ela forma, o apóstolo Paulo sabia disso.
Em 2 Coríntios 12, 7 e 10, ele fala de um espinho na carne, algo que o afligia profundamente. 3 vezes ele pediu a Deus que o removesse, mas a resposta foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu que sua dor era um instrumento para que a glória de Deus fosse mais visível, e ele declarou: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Uma dor que o incomodava passou a ser a plataforma de onde Deus fluía com mais poder. No deserto, as dores ganham voz. Elas gritam dentro da alma. Mas quando apresentadas a Deus, elas são transformadas em ferramentas. O que antes era motivo de lamento, passa a ser linguagem de cura para outros. E você descobre que sua história não é apenas um testemunho de superação, é um mapa para libertar outros que ainda estão presos. A dor revela vocação, porque nos esvazia de pretensões humanas. Ela quebra nossa autossuficiência, nos torna dependentes. E nesse lugar de vulnerabilidade, ouvimos com clareza o que antes o orgulho abafava. É como se Deus dissesse: agora que você não confia mais em si, posso te usar. O quebrantamento é o solo onde floresce o chamado. Se hoje você está lutando com dores que parecem sem sentido, pergunte a Deus: o que o Senhor quer me mostrar através disso? Porque por trás da lágrima há uma missão. Por trás da crise há uma revelação. E por trás do deserto há uma terra prometida que só pode ser habitada por aqueles que foram forjados pelo fogo da dor e moldados pela mão da graça. A confiança cega que transforma destinos. Nem sempre Deus dá o mapa. Às vezes ele só diz: vai. E nessa simples palavra há um convite para viver um tipo de fé que transcende a lógica, a confiança cega. Não se trata de ignorância, mas de obediência, de continuar caminhando mesmo quando a paisagem ao redor não muda, quando a voz de Deus não ecoa mais como antes, quando tudo parece escuro, silencioso e contraditório. É nesse cenário que os destinos são transformados. Foi assim com Abraão. Deus não lhe deu detalhes, apenas uma direção. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Deus não revelou o destino, só a ordem de sair. E ele foi. Sem roteiro, sem garantia, apenas com a palavra de um Deus invisível. Essa confiança moldou a história de uma nação inteira. Abraão não só obedeceu, ele ensinou que fé é andar sem ver, mas crer que Deus já preparou o caminho. A confiança cega não é alienação, é rendição. É quando o coração decide que a fidelidade de Deus vale mais do que a visibilidade do cenário. Quando a alma escolhe confiar no caráter do Pai, mesmo quando a estrada se torna invisível. Jó declarou: mesmo que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Isso é fé além da lógica. É saber que mesmo no vale da sombra da morte, Deus continua sendo bom. Os maiores milagres na Bíblia aconteceram depois da obediência sem explicação. Quando os sacerdotes colocaram os pés no Jordão, as águas se abriram. Quando a viúva de Sarepta usou a última farinha, o azeite não acabou. Quando Pedro lançou a rede depois de uma noite sem peixes, o barco quase afundou de tanto milagre. Em todos esses casos, a lógica foi vencida pela obediência. O resultado, transformação de destinos. Mas por que Deus exige essa confiança cega? Porque ela revela o que realmente governa nosso coração. Quando temos controle, não precisamos confiar. Quando temos garantias, não exercitamos fé. Mas quando tudo está incerto, nosso espírito se curva. A confiança cega nos coloca na posição exata para ver o sobrenatural. É ali que cessam as fórmulas humanas e começa a dependência divina. O deserto é o campo de testes dessa confiança. Lá Deus te ensina a andar sem ver o chão, a seguir sem saber quando vai terminar, a obedecer mesmo sem entender. Ele quebra os bastões de apoio, desmonta as muletas emocionais, silencia o barulho externo, tudo para que você aprenda a ouvir apenas a voz dele. Porque a promessa só pode ser sustentada por quem aprendeu a confiar no invisível. Jesus também andou por esse caminho. Em Filipenses 2:8, vemos que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não havia lógica ali, mas havia entrega total. E por causa dessa obediência cega, Deus o exaltou soberanamente. Esse é o padrão do reino. Primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro a confiança,
depois a recompensa. Se hoje tudo parece incerto e você se pergunta se está no caminho certo, lembre-se, Deus não falha. Ele não precisa te mostrar cada detalhe para garantir o fim da jornada. Se Ele disse vai, é porque já preparou o caminho. Continue, não pare. Mesmo que os ventos soprem contrários, mesmo que os olhos não vejam, mesmo que os pés tremam. O que te sustenta não é o chão, é a palavra que te fez sair. Destinos não são transformados quando tudo está claro. São moldados nos dias escuros, nas madrugadas silenciosas, nas estradas sem placas. É ali que Deus escreve histórias que os céus celebram. E quando você chegar onde Ele prometeu, olhará para trás e entenderá. Cada passo no escuro foi uma prova de amor e fé que atraiu o favor do céu. A batalha entre o que eu quero e o que Deus quer. Há uma guerra silenciosa que todos enfrentam no deserto. O conflito entre os nossos desejos e a vontade de Deus. E esse combate não acontece fora, mas dentro de nós. É quando percebemos que o que queremos nem sempre é o que Deus quer. E, pior ainda, que o que Ele quer pode custar o que mais amamos. Esse confronto é o ponto decisivo entre permanecer onde estamos ou avançar para o cumprimento da promessa. Jesus viveu esse momento no Getsêmani. O Filho de Deus perfeito, sem pecado, suou gotas de sangue ao orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Esse é o ponto onde o céu vence a carne, onde a obediência se sobrepõe ao desejo, onde a entrega se impõe sobre o medo. Ali Jesus nos ensinou que a verdadeira força não está em realizar a própria vontade, mas em se submeter totalmente à de Deus. No deserto, somos confrontados com o que ainda queremos controlar. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, caminhos fáceis, mas Deus está interessado em formar em nós um coração alinhado ao dele. E isso exige renúncia, morrer para o próprio ego, para os próprios planos, para os próprios atalhos. E esse processo nunca é confortável, mas é absolutamente necessário. Jonas é outro exemplo claro. Ele não queria ir para Nínive, preferiu outro rumo. Mas Deus não desistiu dele, nem da missão. A tempestade veio, o grande peixe o engoliu e ali no ventre da crise ele percebeu. A vontade de Deus é inegociável. O conflito só foi vencido quando Jonas orou e se rendeu. Não era sobre o que ele queria fazer, mas sobre o que ele foi chamado para cumprir. Muitas vezes, achamos que a luta está nas circunstâncias externas, mas na verdade a maior batalha é interna, entre o meu querer e o querer de Deus. E não há meio termo. O deserto escancara essa tensão. Ele nos espreme até que tenhamos que escolher, seguir o próprio caminho ou confiar na rota divina. Essa escolha é dolorosa porque implica abrir mão de controle. Confiar em Deus é admitir que Ele sabe mais, que seus caminhos são mais altos, como Isaías 55:8-9 nos lembra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E aceitar isso nos tira da zona de conforto. Mas é aí que a transformação começa. Quem vence essa batalha interna acessa o centro da vontade de Deus, e ali há paz, mesmo em meio à guerra. Há direção, mesmo no caos. Há força, mesmo na fraqueza, porque a obediência alinha o coração com o céu. E um coração alinhado com o céu se torna imparável. Essa guerra não acontece apenas uma vez. Ela se repete ao longo da jornada. Toda vez que uma decisão difícil aparece, toda vez que Deus exige algo que dói, toda vez que somos convidados a esperar quando tudo dentro de nós grita por pressa. Mas a cada vitória nessa batalha, nos tornamos mais parecidos com Cristo. E isso, no fim, é o propósito de todo o deserto. Se você está nesse ponto sentindo o peso de fazer o que não quer ou de desistir do que ama, saiba, Deus está te preparando. Não para te privar, mas para te posicionar. A promessa não é para quem apenas deseja, mas para quem decide obedecer. E quando essa decisão é tomada no secreto do coração, o céu se abre para mover o impossível na sua direção. Cansaço antes do milagre. Quase sempre, antes do milagre vir, vem o cansaço extremo, a sensação de esgotamento total. É como se às vésperas da resposta, tudo desmoronasse. O que parecia já difícil se torna insuportável. O que era suportável se torna invisível aos nossos olhos de tanta dor.
Esse é o último teste, o mais duro, o mais silencioso, o mais solitário e muitas vezes o mais decisivo. Em Deuteronômio 8:2, Deus diz que levou Israel ao deserto para provar o que estava no coração deles. Não era apenas sobre tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito de dentro do povo. Isso exige mais que força física, exige resistência espiritual. Porque o teste final, o que antecede a promessa, é sempre uma crise de fé. É quando tudo parece perdido e Deus se cala. O povo de Israel, diante do Jordão, estava cansado. 40 anos de deserto, calor, sede e promessas adiadas. Eles já tinham visto milagres, mas agora era diferente. Não havia mais maná, nem Moisés, nem sombra no deserto. Era o ponto final da caminhada, mas também o ponto crítico da fé. E é aí que muitos desistem, não por falta de fé, mas por excesso de exaustão. O último teste revela o que está de pé mesmo depois que tudo desmorona. É como Elias deitado debaixo do zimbro orando para morrer. Já basta, Senhor. 1 Reis 19:4. Um profeta de fogo agora pedindo para parar. Mas Deus não o repreende. Em vez disso, envia um anjo com pão e água, porque o céu conhece o peso do cansaço e não despreza quem está quase caindo. É nesse momento, quando estamos por um fio, que Deus testa se confiamos nele ou no que vemos. Se nossa fé está ancorada nas emoções ou na palavra. Se seguimos adiante por convicção ou por conveniência. Porque o último teste é o da motivação. Estamos aqui pelo que Deus prometeu ou pelo que esperávamos receber. O cansaço nos faz vulneráveis a atalhos. Foi assim com Esaú, que vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas porque estava exausto. Gênesis 25, 29, 34. O cansaço distorce prioridades, embota discernimento, apaga convicções. Por isso, o último teste é também o mais perigoso. É quando se decide entre resistir mais um pouco ou jogar tudo fora. Mas há uma promessa para os que não desistem. Gálatas 6:9 declara: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos." A colheita vem para quem não para no meio da crise. O milagre chega para quem continua mesmo sem forças. A promessa se cumpre para quem enfrenta o desânimo com perseverança. No último teste, Deus não se mostra com trovões nem com visões. Ele observa, ele espera, ele mede, e quando encontra em nós um coração que ainda o adora mesmo sem entender, ele libera o novo tempo. Porque o verdadeiro milagre não é apenas a bênção que chega, é o caráter que foi formado para sustentá-la. Se você sente que está no limite, sem mais forças para seguir, talvez esteja exatamente onde Deus queria te levar. Não para te punir, mas para te revelar algo. O cansaço pode ser o anúncio silencioso de que o milagre está mais próximo do que você imagina. Não pare agora. Não jogue fora o processo. Não abandone a rota, porque o último teste sempre precede o maior mover de Deus. A recompensa escondida na obediência prolongada. Há uma recompensa que Deus esconde, não dos seus filhos, mas para os seus filhos. E ela não está no início da jornada. Não é entregue nos primeiros passos, nem é liberada por quem apenas crê, mas por quem permanece. Esse é o segredo da obediência prolongada. Um tipo de fidelidade que persiste mesmo quando o céu está calado e a promessa parece distante demais para ser real. Muitos suportam o deserto por um tempo. Agarram-se à fé nas primeiras provações, mas quando os dias viram semanas, os meses viram anos e a promessa continua como um eco distante, o coração começa a negociar com o cansaço. E é nessa etapa que Deus observa o que sustenta nossa caminhada. É expectativa de bênção ou amor por sua presença? A obediência prolongada é uma entrega diária. É acordar sem respostas, sem sinais, sem garantias, e ainda assim dizer: Senhor, aqui estou. É continuar andando mesmo sem entender. É sacrificar a vontade própria no altar da confiança. É viver Romanos 12:1 todos os dias. Apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. José é um exemplo desse tipo de obediência. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, e mesmo assim em cada estação ele permaneceu fiel. Não murmurou, não se revoltou, não abandonou os princípios que carregava. E foi essa fidelidade invisível que preparou o cenário para ele governar o Egito. A recompensa não veio no início.
Veio no fim de uma longa estrada marcada por decisões secretas de obediência. Obediência prolongada também é o que sustentou Noé por 120 anos, enquanto construía a arca sem ver uma gota de chuva. É o que moveu Abraão a andar sem saber para onde ia. É o que sustentou Ana a continuar orando ano após ano, mesmo em meio à zombaria de Penina. Em todos esses casos, o tempo não apagou a fé, apenas purificou a motivação. Porque o maior presente que Deus pode nos dar não é o cumprimento da promessa, é o tipo de pessoa em que nos tornamos enquanto esperamos por ela. A obediência prolongada nos faz maduros, nos limpa do orgulho, das ilusões, da pressa, nos alinha com o céu. Ela transforma corações frágeis em vasos de honra. E é por isso que ela é tão rara, porque exige renúncia diária, perseverança silenciosa e fé sem aplausos. Essa obediência, porém, nunca passa despercebida por Deus. Malaquias 3,16 revela que há um livro memorial diante dele, onde são registradas as atitudes dos que o temem e meditam no seu nome. Cada dia que você permanece, cada escolha que você faz por amor a ele, cada decisão em que você prefere obedecer, em vez de entender, tudo está sendo anotado. Talvez você esteja num tempo em que ninguém vê o seu esforço. Ninguém reconhece sua luta. Você tem obedecido mesmo sem retorno, sem fruto aparente. Mas o céu vê, o céu anota, o céu recompensa. E a Bíblia garante: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes. Hebreus 6:10. Essa recompensa não é só para o futuro. Às vezes, no meio do caminho, Deus libera pequenos sinais, um renovo inexplicável, uma resposta sútil, uma paz que excede o entendimento. São os sinais de que Ele está acompanhando cada passo. E quando chegar o tempo determinado, a colheita será abundante. Porque Deus honra aqueles que o honram. Não pare, não negocie. Não abandone a obediência só porque o tempo parece longo. Cada passo que você dá na direção da fidelidade é uma semente plantada no solo do sobrenatural. E essa terra, mesmo seca hoje, frutificará na estação certa, com uma recompensa que não apenas surpreende, mas transforma tudo ao seu redor. O silêncio dos outros e a solidão divina. Há um tipo de silêncio que fere mais do que palavras duras. É o silêncio dos que um dia disseram que estariam ao seu lado, dos que se calaram quando você mais precisava de apoio. É o eco do abandono disfarçado de indiferença. No deserto, esse silêncio se torna ensurdecedor. E muitas vezes, ele vem acompanhado de uma solidão que parece querer engolir a alma. Mas é exatamente nesse ponto que Deus começa a operar um dos processos mais profundos da vida espiritual. Porque o silêncio dos outros não é o fim, é o cenário que prepara o encontro com a voz de Deus em um nível que jamais seria possível em meio à multidão. Moisés precisou se afastar de todos. O palácio, a glória do Egito, os irmãos hebreus. Ele foi levado ao deserto. E lá ficou 40 anos. Anônimo, invisível, esquecido pelos homens, mas observado por Deus. Foi naquele lugar de solidão que a sarça ardente apareceu. Foi quando ninguém mais estava com ele que Deus falou mais alto. Muitos têm medo da solidão porque associam estar só com estar rejeitado. Mas nem toda solidão é abandono. Às vezes Deus silencia vozes externas para que a sua seja a única que reste. É quando ninguém mais opina que você começa a ouvir o que o céu realmente tem a dizer. É quando ninguém mais aplaude que você aprende a fazer tudo para a glória de Deus. A solidão não é punição, é refinamento. Jesus viveu isso no momento mais crucial de seu ministério. No Getsemane, pediu companhia aos discípulos, mas eles dormiram. Na cruz todos o abandonaram, e ainda assim ele permaneceu, porque sabia que mesmo sozinho, estava alinhado com o Pai. E essa conexão era suficiente para suportar a dor e cumprir o propósito. A solidão divina não nos isola de Deus, nos aproxima. Quando todos se calam, ele permanece. Quando todos saem, ele entra. Quando ninguém entende, ele acolhe. E é nesse cenário de silêncio humano que a intimidade com o Espírito Santo se aprofunda. Porque o Espírito não compete com o barulho. Ele se move no secreto. Ele sussurra nas madrugadas. Ele ensina no esconderijo. Ele consola onde ninguém mais alcança. Elias também viveu esse processo. Depois de enfrentar os profetas de Baal e esperar reconhecimento, fugiu para o deserto.
Escondeu-se em uma caverna. Pediu a morte, mas ali sozinho recebeu uma visita divina. E Deus não veio no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Veio em um sussurro suave, porque só em silêncio profundo se ouvem sussurros celestiais. Talvez você esteja nesse lugar agora, onde as pessoas te deixaram, onde os amigos se calaram, onde os olhares mudaram e os abraços cessaram. Saiba, você não está esquecido, está sendo separado. Deus está usando a ausência dos outros para preparar uma presença dele que muda tudo. E quando essa presença invade, você não sente falta do que perdeu. Porque o que você ganha nele é infinitamente maior. Não resista à solidão divina. Não corra dela, mergulhe. Use esse tempo para se realinhar, reencontrar sua identidade, ouvir de novo a voz que te chamou. Essa fase não é o fim, é a transição. E quem aprende a caminhar com Deus na solidão, nunca mais se curva à necessidade da aprovação alheia. Porque depois de passar por esse lugar, você entende que o silêncio dos homens é apenas o pano de fundo para Deus revelar a melodia do céu. E nessa melodia há cura, há direção, há consolo e principalmente há propósito. O primeiro passo fora da areia. Existe um momento em que o deserto já cumpriu seu papel. O processo interno foi completado, o caráter foi moldado, as arestas foram lapidadas. Mas mesmo assim, muitos continuam paralisados. Não porque Deus não falou, mas porque o medo de sair da areia é maior do que o desejo de entrar na promessa. E é exatamente nesse ponto que nasce a pergunta: como saber que é hora de dar o primeiro passo fora do deserto? A transição entre o deserto e a terra prometida é mais espiritual do que geográfica. O povo de Israel ficou por anos diante da terra, mas não entrou por incredulidade. Hebreus 3:19. Ou seja, a terra estava pronta, mas o coração deles não. Eles foram vencidos não por gigantes, mas por uma mente que ainda estava presa ao passado. É por isso que o primeiro passo fora da areia é, antes de tudo, um movimento de fé. Deuteronômio 1:6 mostra esse momento com clareza. Deus diz: vocês já permaneceram tempo suficiente neste monte. Levantem acampamento e avancem. Esse versículo não é apenas uma ordem, é um sinal. Deus está dizendo: já aprendeu o que precisava, agora é hora de aplicar. Já foi treinado no secreto. Agora é tempo de se mover no visível. Mas sair do deserto exige coragem. Porque lá, apesar de difícil, tudo já se conhece. A dor é familiar. A rotina, mesmo árida, é previsível. E a fé exige riscos. Ela exige que você pise onde ainda não vê chão. Como Pedro que, para andar sobre as águas, precisou sair do barco. O primeiro passo é sempre o mais desafiador, mas também o mais necessário. O livro de Josué descreve um momento simbólico. Os sacerdotes, carregando a arca, precisaram entrar no Jordão primeiro, e só quando seus pés tocaram as águas é que o rio começou a recuar. Josué 3:15-16. Isso mostra que o milagre da travessia só acontece depois da obediência. Deus não move as águas enquanto estivermos esperando segurança. Ele move quando decidimos confiar. Muitos estão à beira da promessa, mas continuam pedindo mais sinais, mais confirmações, mais garantias. Só que há um tempo em que a fé não pede provas. Ela responde à palavra. E quando essa palavra já foi liberada, permanecer parado se torna desobediência. É nesse ponto que alguns fracassam, porque esperam que Deus empurre, quando Ele quer que você avance. Esperam que tudo esteja perfeito, quando Ele deseja apenas disponibilidade. O primeiro passo fora da areia é o que ativa o restante do plano. Deus já liberou o tempo. Agora falta a ação. Talvez você tenha percebido que o deserto perdeu a voz, que os testes cessaram, que o céu está agora apenas esperando. Não é ausência divina, é sinal de liberação. Deus está dizendo: agora é com você. E o que antes era tempo de aprendizado, agora se torna tempo de movimento. Sair da areia não significa que tudo será fácil, mas significa que você está pronto para o próximo nível. E quando você se move, mesmo sem ter todas as respostas, você ativa o favor de Deus que estava retido apenas esperando o seu sim. O deserto foi necessário, mas não é eterno. E quando você der o primeiro passo fora dele, perceberá que o chão que parecia incerto era, na verdade, território preparado pela mão de Deus. O cansaço não vence a promessa.
Chegar ao fim do deserto não significa que tudo se tornará fácil. Na verdade, é comum que os últimos passos sejam os mais exaustivos. O corpo está cansado, a alma está marcada. O coração já chorou mais do que podia. E nesse exato ponto, quando tudo dentro de você quer apenas descansar, Deus ainda sussurra: continue. A promessa está logo adiante. O cansaço é legítimo. Não é pecado sentir-se esgotado. Até Jesus, no seu lado humano, sentiu sede, chorou, cansou-se do caminho. O problema não é o cansaço. É deixar que ele dite suas decisões. Porque quando você desiste cansado, pode estar abrindo mão do que estava a um passo de se cumprir. É no cansaço que o inimigo mais ataca. É quando estamos vulneráveis que ele tenta nos convencer de que nada valeu a pena. Mas há uma verdade que precisa ser lembrada. A promessa de Deus não é anulada pelo nosso cansaço. Ela é sustentada pela fidelidade dele, não pela força que nos resta. É por isso que Paulo, mesmo enfrentando prisões, naufrágios e espinhos na carne, disse com convicção: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. A promessa é maior que o deserto. É mais resistente que o desânimo e está de pé, mesmo quando você está caído. O Senhor não revoga o que ele prometeu, porque você tropeçou no caminho. O que ele falou continua de pé, porque quem prometeu foi ele e não você. O deserto tem prazo, a promessa tem eternidade. Enquanto o deserto forma, a promessa sustenta. E se você resistiu até aqui, não foi por acaso. Há um propósito sendo desenhado em sua história, e esse propósito não será frustrado. Deuteronômio 8:2 nos lembra que Deus nos conduz pelo deserto para nos humilhar, nos provar e saber o que está em nosso coração. Isso não é punição, é refinamento. Deus nunca quis te matar no deserto. Ele quis te transformar nele. E agora, Ele quer te fazer atravessá-lo com um coração que aprendeu a depender, confiar e obedecer. Há pessoas que desistiram no penúltimo dia, que enterraram seus sonhos na véspera do cumprimento, que deixaram de crer quando o céu já estava movendo tudo para entregar. Mas esse não será o seu destino, porque você entendeu que a caminhada vale mais do que a chegada, que a voz de Deus é mais preciosa do que o conforto, que a formação interior vale mais do que a projeção exterior. Deus está levantando uma geração que não precisa de aplausos para continuar, que não exige visões para obedecer, que não depende de sinais para crer. Uma geração que caminha não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Zacarias 4:6. E se hoje você se encontra esgotado, pare por um instante. Respire, não para desistir, mas para lembrar. Lembrar de quem te chamou, de quem te sustentou, de quem te guardou quando ninguém via. Lembre-se da promessa. Lembre-se de que Deus não mente. Ele não muda de ideia. O que ele começou, ele há de completar. Então, mesmo que seja com passos lentos, continue. Mesmo que a voz esteja embargada pelo choro, adore. Mesmo que a visão esteja turva pelo cansaço, creia. Porque o deserto não será seu túmulo, será sua ponte. E quando você pisar do outro lado, verá que tudo fez sentido. A promessa não foi feita para os fortes, foi feita para os perseverantes. E você está mais perto do que imagina. Não é hora de parar. É hora de confiar mais uma vez. Porque no final das contas, o cansaço não vence a promessa. Deus vence. E Ele já está indo à sua frente. Amém.